E aí, gente, tudo bem? Eu nem ia gravar, mas decidi gravar um assunto que eu comecei lá nos meus stories no Instagram. Inclusive, se você não me segue, comece a me seguir. E eu gravei um stories falando sobre a dificuldade que nós, mulheres, temos, às vezes, né? E às vezes não é reconhecido, não é notado, que é gerir uma casa. Né? Olha pra você ver. Ontem eu lavei todas as roupas, todas as roupas, cama, roupa de cama e tudo. Eu precisei ficar gerenciando o meu varal, né, para saber que horas que o sol vai bater, porque tá vindo aí uma massa de ar frio e você sabe que no frio roupa não seca, né? Não sei como é que tá a iluminação aí para vocês, mas eu vou tentar deixar mais claro possível. E aí é isso, é um trabalho que não acaba. E eu costumo dizer, falei lá e estou falando aqui, que gerenciar uma casa é igual ou talvez mais difícil do que gerenciar uma empresa. Para nós que somos mulheres, né? Por quê? Porque a gente acorda, na verdade, no dia anterior a gente já faz um checklist do que vai ser no dia posterior. E aí a gente acorda já tentando fazer todo esse checklist, resolver todo esse checklist, para a gente dar conta de tudo, né? Ontem, por exemplo, foi o dia de lavar roupa, mas eu comecei no domingo. Ontem foi segunda-feira. Então, eu lavei roupa no domingo o dia todo, lavei roupa na segunda-feira o dia todo. E não acaba, hoje é terça. E as roupas que secaram precisam ser guardadas. Isso junto com outras tarefas, né? Que as mulheres aí sabem de que eu tô falando. Gerenciar almoço, gerenciar a criança indo para a escola. No caso das mães que os filhos não vão para a escola, ainda tem a máxima de você ter que gerenciar tudo isso e ainda ter a criança ali, às vezes, na sua barra, pedindo atenção, porque realmente a criança ela quer a mãe, ela quer a atenção da mãe, e às vezes a criança não vai entender que você tem ali 1 milhão de coisas para fazer. Claro que quando você tem criança, a gente acaba optando por atender a criança, né? Porque senão ela vai ficar chorando e a gente acaba ficando estressado, nervoso, então, e a criança tem essa prioridade. Mas no nosso caso, no meu caso, que eu mando meu filho agora para a escola, e a gente acha assim, não, agora que a criança não vai estar aqui, vai ser mais leve, gente. Não tem leveza, entendeu? Porque, por exemplo, ontem eu iniciei meu dia cedo, 7h30, que eu cheguei em casa, fui levar meu filho, cheguei em casa, então 7h30 eu comecei meu dia. E aí, quando foi 4 horas da tarde, eu ainda não tinha conseguido terminar todas as minhas tarefas. Por exemplo, ontem eu não consegui lavar o meu banheiro, que era uma das tarefas que estava no meu cronograma, para poder deixar toda a casa limpa, né? Começar a semana com a casa limpa e organizada e as roupas lavadas, que eu gosto de fazer isso também na segunda-feira. Eu não consegui lavar meu banheiro. E hoje eu também não consegui lavar meu banheiro, já são 3 da tarde. Por quê? Porque essa foi uma madrugada difícil, meu filho não dormiu. Vocês entendem? Eu postei lá e falei assim, gente, quem é mãe joga outro jogo. Nosso jogo é completamente diferente do dos homens e daquelas mulheres que são solteiras e que não têm filhos, né? Porque existem muitas mulheres solteiras com filhos e que jogam esse mesmo jogo. Detalhe pior, talvez, é quando não há uma rede de apoio, que é o meu caso. Porque quando você tem uma rede de apoio, você consegue deixar a criança ali, né? Você tem alguém para poder te ajudar. Ou a sua rede de apoio pode ser uma rede de apoio paga, não é o meu caso. Então acaba que toda a função da casa, a gestão da casa, gira em torno de mim mesma, né? E dentro de tudo isso, de gestão da casa e tudo mais, a gente precisa achar tempo para cuidar da gente, que é algo que a gente às vezes deixa de fazer, porque as outras coisas sempre são mais urgentes. E uns dias atrás a gente teve uma conversa, eu e meu marido, sobre isso, sobre o fato de eu não estar conseguindo fazer o mínimo de coisas para mim. Vocês entendem isso? O mínimo de coisas para mim, um cabelo, uma unha, sabe? E ao contrário do que muitos imaginam, pensam,
Ficar em casa cansa tanto quanto trabalhar fora. E digo que cansa mais. Arrisco dizer que cansa mais e você depois comenta aí se você concorda. Que em casa você não vê pessoas. Aí nós estamos falando aí já de um cansaço também emocional. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fico em casa praticamente o dia inteiro sozinha, sem conversar com ninguém, nenhum adulto, nem nada. E aí, isso acaba, porque quando você vê pessoas, né, você ativa seu cortisol, você fica mais feliz, você fica mais proativo, a pessoa te anima, uma outra pessoa, um amigo, um irmão, enfim. Agora, quando você passa praticamente a semana toda dentro de casa, não vê ninguém, aquilo ali se torna, além de um cansaço físico, um cansaço mental e até mesmo espiritual, para aqueles que têm fé, que me seguem aqui, né? Então, assim, a gente não pode menosprezar o fato de que quem está em casa com as crianças, ou sem as crianças, mas sozinha, trabalha tanto quanto quem sai, mas cansa até mais justamente por isso, né? Então, às vezes, nós mulheres, nós queremos apenas sair, conversar com alguém que fale a sua língua, um adulto, no caso, né? Ou que a tarefa de casa não seja tão extenuante, tão cansativa, porque não é que a gente não ama fazer as coisas da casa, eu amo cuidar da minha casa, amo fazer as minhas coisas, mas quando isso começa a ser um fardo, porque realmente dentro daquela rotina eu não tô conseguindo fazer algo que tá na esfera de cuidado, né, de eu me cuidar, aí a gente começa a ficar realmente uma mulher mais rixosa, né? Mas lembrando que essa circunstância, essa situação, pode colaborar para que a gente realmente seja uma mulher reclamona, uma mulher mais rixosa, uma mulher mais chata, né? E não é o que a gente quer. A verdade é que a gente quer tentar dar conta de tudo, mas a gente não dá conta. Essa é a verdade. Então, só um desabafo mesmo, né? Para as mulheres aí, que são a maioria que me segue, poucos homens. Mas, às vezes, o que você está precisando, o que eu estou precisando, é de alguém que realmente divida um pouco mais essa carga. Ou não apenas dividir, apenas o fato de você incluir na sua rotina coisas para você, que você gosta de fazer. E eu acho que a rotina, ela prende tanto a gente, prende tanto, que chega num ponto, eu tô falando de mulheres que eu conheço, falar sobre isso para mim. Chega num ponto que as mulheres nem sabem de verdade o que elas gostam. Não sei o que eu gosto de fazer. Eu arrumo a casa, eu cuido das crianças, eu faço comida, eu lavo roupa, eu limpo a casa, eu limpo tudo, e aí dentro dessa resposta, dentro desse discurso, eu tô procurando a resposta que eu perguntei, tá, mas o que você gosta de fazer? Pra você. Aí não tem, eu gosto de sair pra fazer minhas unhas, eu gosto de sair pra depilar, eu gosto de sair pra cortar o cabelo, ou eu gosto de sair pra tomar um café superfaturado com uma amiga, tal, tal, tal. E até porque às vezes realmente não dá tempo de fazer isso, porque nós estamos completamente atarefadas, né? E eu não estou dizendo que estar atarefado é ruim, é cansativo, mas a gente tem que ter um equilíbrio entre estar atarefada e também ter tarefas que te incluem você. O que você gosta de fazer, né? E talvez isso precisa também ser comunicado, como eu tive que fazer. Comuniquei ao meu marido, falei, eu preciso fazer coisas para mim, eu preciso que quando eu me marcar coisas para mim, essas coisas funcionem. E deem certo, porque eu faço com que a casa funcione. Então, quando eu for sair da casa para fazer algo para mim, essa coisa tem que funcionar. Que é muito frustrante, gente, né? É extremamente frustrante quando você faz todo um cronograma, um sistema para que você consiga sair para fazer algo para você e aí você não consegue porque dentro de casa tem coisa para fazer, tem uma demanda, tem uma criança e tudo mais, né? E eu costumo dizer que é assim, você programa contando com que a criança não adoeça, né? Com que o marido não tenha uma emergência, porque se tiver, meu amigo, minha amiga, é uma vez, entendeu? Acabou, você não vai, você vai ter que adiar o seu negócio, né? Então é sempre a gente que adia, é sempre a gente que bota para frente, né? Porque no caso deles, eles precisam trabalhar
Mas nós também precisamos trabalhar aqui. E eu fico pensando que se a gente deixar de fazer, porque foi o que aconteceu, né? Minhas tarefas acumularam, porque eu saí, fiquei 3 dias na casa de uma amiga, e quando eu cheguei, meu marido trabalha durante o dia todo, quando eu cheguei, as coisas estavam realmente acumuladas, roupas e a casa e tudo mais. Eu falei, gente, o que seria de uma casa se uma mulher, uma dona de casa, simplesmente não fizesse o seu trabalho? Não lava louça, não dobra roupa, não, não nada, entendeu? O que seria dessa casa? A casa iria sucumbir, porque a casa só está ali funcionando porque você, mulher, está ali fazendo, ou você que paga uma funcionária, porque, Camila, mas fulano paga funcionária, aí fica fácil. Gente, não é fácil, você só não tem um cansaço físico, mas você tem um cansaço mental de gerir aquilo. De falar para a empregada, para funcionária, o que ela tem que fazer. Olha, hoje você vai limpar tal coisa, hoje você vai fazer tal coisa, hoje você não vai fazer isso, tá bom? Isso também faz cansaço mental. Você tem que gerenciar até o que a pessoa vai fazer, a não ser que seja alguém que já está acostumado com a sua rotina. Mas na maioria das vezes você tem que gerenciar. A funcionária vai cozinhar. Mas quem vai no mercado? Você vai no mercado. Se ela vai no mercado, a lista é você que faz. Tá entendendo que se tirar você, entendeu? Buga. Se a gente sair, buga. Então, talvez não tenha como, né? Sair, nem deixar de fazer, mas eu acho que a gente tem que se priorizar um pouquinho mais. Se priorizar um pouquinho mais, e eu assisti uma moça falando que é se priorizar, inclusive, no dia. Levantar, a primeira coisa é você. Levanta, toma seu. No caso, se você manda seu filho para a escola, tem que mandar para a escola, mas depois é você. Tomar seu banho, fazer sua maquiagem, colocar uma roupa confortável que você goste. E aí você vai fazer, pentear seu cabelo, né? Tudo mais. Hoje mesmo eu fiz isso. E aí você vai cuidar da rotina da casa, mas depois de você ter cuidado de você, de preferência malhar de manhã. Hoje não foi meu caso, porque eu tô muito cansada. Eu não conseguiria ter um treino satisfatório, então eu preferi deixar para amanhã. E ontem eu fiz a mesma coisa, porque ontem eu trabalhei na casa, então eu não pude treinar. Tá entendendo? Tá entendendo que a gente vai deixando as nossas coisas para, enfim. Mas só um desabafo aqui. E não sei se você se sente dessa maneira, você que é dona de casa. E tem as donas de casa que empreendem ainda. Meu Deus, parabéns para vocês. Como vocês dão conta? E tem as donas de casa que saem para trabalhar fora e fazem o segundo turno, que é esse aqui. Porque às vezes o marido não colabora, não ajuda, não tem esse tic-teco, né, esse bom senso de ajudar, de colaborar, de fazer as coisas. Eu tenho, graças a Deus, meu marido, ele é um excelente chefe de casa, desde sempre, né? Eu faço o que eu posso e ele chega e ele também faz o que ele pode. Agora, tem homem, gente, entendeu? Nem se pedir, as mulheres têm a jornada dupla, que é trabalhar fora para ganhar o seu dinheiro, porque às vezes o marido não consegue ali ajudar, sustentar, enfim, e aí ela tem que trazer esse dinheiro para casa. E depois ela tem que chegar em casa e dar conta da janta, da louça lavada, da janta das crianças, da casa, entendeu? E cansa só de pensar. Me conta aí, se você que está me assistindo já passou por isso, por essas situações, esses cansaços emocionais. Depois a gente conversa mais sobre. Enquanto isso, eu vou terminando a minha tarefa, porque ainda tem ali, ó, um sofá de roupa para dobrar.